canal Brazilian Builders. Bom, você já me viu falar sobre essa fachada em outros vídeos, né? Contar um pouquinho de algumas dificuldades, enfim, algumas soluções e algumas particularidades dessa solução. Esse suporte de ancoragem mais esse perfil e essa guia nos permitiu fazer o ajuste para obter o mesmo alinhamento que nós estamos adotando para a estrutura de light steel frame. E aí a gente tem um acabamento semelhante ao que a gente viu naquela fachada que está pronta. Eu já conversei com você e te disse todos os ajustes que a gente precisou fazer para adequar a tipologia, adequar o projeto estrutural e adequar até mesmo a configuração arquitetônica dessa fachada, né? Os ajustes que nós fizemos foram inúmeros para a gente conseguir esse resultado. Mas uma última coisa que nós não comentamos com você é a respeito do acabamento final, da textura final que foi aplicada. Nós também fizemos uma intervenção na especificação original dessa textura. É importante você ter em mente que toda vez que você tiver uma fachada em light steel frame como essa daqui, como num sistema de vedação, você precisa garantir que a sua parede tenha capacidade de respirar ou de transpirar, né? De expulsar o vapor e impedir a entrada da água. Só que nem todas as texturas ou todos os acabamentos finais têm essa propriedade ou permitem que a parede continue a transpirar. O resultado disso é que mesmo você tendo aplicado a sua membrana de vapor, sua barreira de vapor, você não vai conseguir garantir que a tua parede continue com essa propriedade. Então, o que nós fizemos aqui? Nós especificamos uma textura com base 100% acrílica para segurar essa propriedade, né? Essa capacidade de respiração. Então fica aí mais uma dica: toda vez que você tiver um sistema de fachada em light steel frame, você também precisa se preocupar com a textura, para que ela seja compatível com essas propriedades desejáveis da sua vedação. Essa estrutura a gente utiliza sempre que a gente aplica um forro drywall absorvedor acústico, que é um forro perfurado. Como ele tem um percentual de perfuração significativo, normalmente esses forros são mais maleáveis. Isso requer uma estrutura mais enrijecida. Então, nestes casos, a gente trabalha com uma estrutura bidirecional. Então, aqui em cima vocês estão vendo uma estrutura, inclusive até é um perfil que a gente chama de CD6027, é um sistema diferente, né? Sistema CD6027. Até o aço dessa canaleta tem uma espessura superior à canaleta F530 que a gente usa no forro padrão de drywall. Então você vai ver aqui então uma estrutura superior, ela fica distante entre eixos a cada 90 centímetros, e na parte inferior você tem as canaletas a cada 40 centímetros. Isso vai dar mais sustentação para o seu forro, que tem um percentual de perfuração maior. Bom, hoje eu estou aqui nesse ambiente mostrando para vocês aqui mais alguns produtos absorvedores acústicos. E aí, em especial, eu queria falar dos forros removíveis. Esse forro removível, que até não é muito comum, ele tem uma borda rebaixada. Se vocês observarem aqui, ele é um forro retangular. Qual que é a grande vantagem desses forros assim? Primeiro, a instalação deles é super rápida, quando comparado com a instalação do forro drywall, né? Além disso, eles funcionam como absorvedores acústicos. Vocês podem observar que à medida que eu estou falando aqui, a gente não tem aquela percepção do eco, né? Eu vou até falar mais alto aqui para vocês entenderem. Então, ele absorve as ondas sonoras e evita que elas voltem para o ambiente, ou elas voltam com menos intensidade. Essa é a função dos produtos que são absorvedores acústicos, né? E além disso, essas chapas elas são simplesmente apoiadas, então elas funcionam como um alçapão permanente, o que facilita também as instalações. E por último, a grande vantagem é que você não precisa pintar, né? O forro está pronto. Então, uma vez instaladas essas chapas posicionadas, você tem o ambiente pronto para ser utilizado. É muito prático. Só lembrando que quando você estiver escolhendo uma opção de forro removível, e lembrando que esse forro removível também ele pode ser de fibra mineral, ele pode ser de lã de vidro, ou ele pode ser de fibra de madeira também. Tem algumas opções de forros absorvedores, né, que são removíveis. É importante você se atentar no NRC, que é o coeficiente de absorção sonora. Esse coeficiente, ele diz o quanto ou a capacidade ou o potencial dessa placa de absorver as ondas sonoras que chegam até a sua superfície. Então isso quer dizer que quanto maior o coeficiente,
mais absorvedor é esse forro. Então, o maior NRC que um forro poderia ter é um coeficiente de 1, que ele é totalmente absorvente. E, obviamente, você tem uma diferença grande de preços quando você fala em diferentes NRCs, né? Então, quanto maior a tendência é que esse forro seja mais caro. Então, nós estamos aqui numa plenária e aí eu vou começar descrevendo para vocês todas as soluções que foram adotadas para melhorar o isolamento acústico. Vamos começar pelas paredes. As paredes foram todas em drywall. E nós utilizamos aqui nas paredes 8 camadas de chapa. Isso mesmo, 8 camadas de chapa. E a gente consegue instalar numa única estrutura? Não. Nós trabalhamos com uma dupla estrutura. Na primeira estrutura nós chapeamos as duas faces. Aí na segunda estrutura nós chapeamos só a face externa, né? E internamente nós tivemos, para cada uma essas estruturas de drywall, nós tivemos uma camada de lã de vidro. Nós usamos uma camada de lã de vidro de 50 milímetros com densidade de 20 kg por metro cúbico, tá certo? Então foi isso que a gente usou para poder delimitar o ambiente, então, com essas divisórias drywall. Uma divisória drywall de dupla estrutura, com 8 camadas de chapa e 2 camadas de lã de vidro. Agora vamos para o forro. No forro tem uma solução muito bacana. Nós utilizamos aqui um forro drywall com chapeamento duplo. Só que entre a primeira camada de chapa drywall e a segunda, foi aplicada uma cola viscoelástica, que é essa daqui, ó, Ring Glue. A Green Glue, então, ela é uma cola viscoelástica e ela não é produzida no Brasil. É um produto desenvolvido pela Saint-Gobain e a função dela é tratar os ruídos de baixa frequência. Normalmente é bem difícil você conseguir isolar os ruídos de baixa frequência. Então a função dela é potencializar tanto a sua parede quanto o seu forro no isolamento de ruídos com baixa frequência. Então é um produto que é bem difícil, ele é um produto bem específico e é bem difícil de você ver nas obras. É muito legal que a gente tenha tido a oportunidade de usar esse produto aqui na obra. Então basicamente é isso. Então até o momento que a gente utilizou uma parede drywall com 8 camadas de chapa e um forro drywall com chapeamento duplo e essa cola viscoelástica, a Green Glue, que você conheceu a partir de hoje, tá bem? Então acompanhe o nosso canal, a gente vai depois, num segundo momento, mostrar para vocês todas as soluções que vão ser adotadas nesse aqui e em outros ambientes para absorção acústica. Fica com a gente. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.